chegando ao fim do nosso curso. E antes da gente finalizar o nosso layout, a nossa página em si, nós precisamos fazer algumas configurações. Nós precisamos deixar o nosso site responsível. Que palavrão é esse, Rodrigo? Responsível é a capacidade do seu site de adaptar-se aos formatos e tamanhos de telas. Ou seja, nós criamos uma versão aqui de tela para ficar apresentável para plataformas desktop. Isso não quer dizer que ele não vai aparecer para tablets e celulares. Porém, pode ser que algumas configurações fujam ou não apareçam como deveriam aparecer em outras telas. Então, bora criar outro site do zero para tablet e celular? Tô brincando, gente. Antigamente era necessário você criar até duas versões de um site para ele se adaptar a tablet e celulares. Hoje, ainda bem que nós temos ferramentas que facilitam muito a nossa vida. E aqui no Elementor não é diferente. Não sei se vocês notaram, mas aqui no canto inferior esquerdo, eu já até comentei, tem esse ícone aqui de modo responsivo. Aqui a gente está vendo um formato de uma tela de computador, ou seja, que é o formato desktop. Aqui nós temos o formato tablet e aqui o mobile. E para a gente visualizar como o nosso site está ficando em cada formato desse de tela, basta a gente clicar em cima de cada ícone desse. Então vou clicar aqui em tablet e o nosso site vai se apresentar assim em tablets. Então aqui eu vou rodar a tela só para a gente ver como é que está ficando, ok? Então percebe que algumas coisas ele até se adapta. Por exemplo, essa área aqui está até ok para tablet. Apesar que, como eu disse para vocês, esse aqui é o espaço de âncora, mas se você estiver acessando online, isso aqui não aparece, tá? Esse espaço aqui não aparece, tá? Esse lado aqui está bacana. Aqui, o time especializado também está ok, não precisa fazer muitos ajustes. Aqui, a estrutura moderna também com a galeria de imagens. Também quase não é necessário fazer ajustes. Aqui CTA também não precisa fazer ajustes. Tabela de preço também está ok. Contador de tempo também está ok. Depoimentos também está bacana. Aqui no formulário nós já temos um problema. FAQ está ok e rodapé está ok. Então o que eu pude constatar aqui é que nós precisamos mexer no formulário. E na nossa primeira dobra, né, com o banner principal. E também no menu. E também ajustar os espaços, que agora também estão ficando muito grandes. E a gente precisa melhorar isso para ficar mais agradável para o usuário. De uma maneira geral, agora os ajustes são ajustes finos, não tem nada de complexo. Basta você apenas alterar tamanho de fontes, diminuir espaçamento, ajustar colunas. Então, não há muito trabalho nessa etapa, ok? Então, aqui em cima no menu, eu vou clicar em editar texto e vou diminuir o tamanho da fonte. Em tipografia, até ele se adaptar. Acho que um pouquinho mais ele é pronto. Ajustado o menu. Agora vem uma informação importante. Note que toda vez que você for fazer uma alteração pensando no layout responsivo, verifique se o item que você está mudando está aparecendo a opção relacionada ao formato de tela. Por quê? Pois se não estiver aparecendo a opção relacionada ao formato de tela, isso quer dizer que a mudança que você fizer vai ser para todos os formatos. Então, se aparece o formato de tela aqui, a alteração que você fizer aqui vai se adaptar apenas a esse formato aqui, que no caso é o tablet. Agora eu vou alterar aqui o tamanho da headline, venho em estilo, tipografia, tá ok. Esse texto também vou diminuir, clico aqui para editar, estilo, tipografia, beleza. O espaçamento aqui em cima também vou diminuir, deixar com 10. E de baixo também, vou deixar com 10. Beleza, temos a primeira dobra agora reformulada e melhor do que estava antes, ok? Deixa eu ver a medida dessa headline. O tamanho está com 29. Vou colocar 30. Vou deixar por padrão os títulos em tamanho 30. Então esse título eu vou colocar 30 também. O texto aqui eu utilizei
tamanho 13, eu vou deixar 14. Aqui eu vou colocar esse texto também em 14. Clico com o botão direito, copiar, colar estilo nesse aqui. Vou diminuir o espaçamento do nosso divisor. Venho aqui em estilo, espaçamento, vou colocar 0. Beleza? Aqui no nosso time especializado, vou diminuir também o espaçamento que temos aqui em cima. Vou colocar 0. O tamanho do título para mim está ok, não vou alterar. Aqui nas fontes dos textos eu vou colocar tamanho 14. Então clico em estilo, conteúdo, descrição, tipografia, 14. Os nomes eu vou deixar na mesma dimensão que já está. Apenas vou copiar o estilo dessa caixa para as demais caixas. Então botão direito em cima, copiar e colar estilo nos demais. Prontinho. O botão também eu não vou alterar. Esse texto aqui também vou deixar com 14. O espaçamento aqui de baixo vou zerar também. O espaçamento de cima aqui também vou zerar. Esse título não vou alterar. Para mim também o formato das fotos está ok. A descrição vou colocar em tamanho 14. Maravilha. Espaçamento também de baixo. Vou zerar. Aqui no nosso CTA, também vou zerar o espaçamento. Não deu. Vou colocar 20. O tamanho da fonte aqui, vou deixar com 30 também no padrão. O botão, anote um detalhe, como eu havia falado. Perceba aqui que o botão, ele não aparece o ícone do tablet aqui. Então a alteração que eu fizer aqui, automaticamente irá aparecer nos 3 formatos de tela. Mas como que você pode resolver a questão do tamanho do botão então? Você clica aqui em editar o botão e você vai em estilo e você altera o tamanho da fonte. Então clica em tipografia e vou alterar o tamanho da fonte, que aí automaticamente você altera o tamanho do botão. Agora eu vou reduzir o espaço embaixo também, vou colocar com 10. Beleza, o CTA está ajustado. Esse espaço aqui também vou zerar. Esse título eu mantenho. Aqui temos um problema com relação ao tamanho da fonte. Estourou um pouquinho. Então o que a gente faz? Clico aqui em editar, tipo de preço. Venho em estilo, desço até header. Venho em tipografia. E aqui eu altero o tamanho da fonte. 24 está ok. A mesma coisa com os demais. Esse aqui não dá para copiar. Aqui eu posso copiar o estilo desse para o terceiro, mas não posso copiar desse para cá, porque aqui nós temos uma alteração feita em relação à tag de recomendado. Então, botão direito, copiar. No terceiro, botão direito, colar estilo. E aqui no do meio, clico para editar, venho em estilo, header, tipografia, coloco 24 também. Pronto, agora está ajustado. Aqui o espaço também vou deixar zerado. Tamanho da fonte da descrição. Também vou inserir 14. O espaço que tem embaixo vou zerar também. Aqui no contador não vejo necessidade de fazer alteração, então vou deixar como está. Aqui no espaçamento que tem em cima do depoimento, também vou zerar. Título do depoimento não vou alterar. Descrição do depoimento vou colocar também em 14. Aqui no depoimento também vou alterar apenas o tamanho da fonte do depoimento. Então, clico em editar. Venho aqui nessa opção de cor tipografia. Em texto de depoimento, clico em tipografia e coloco 14. Agora basta clicar com o botão direito, copiar e colar
estilo nos demais. Perfeito. Aqui em cima do formulário, vou também zerar o espaçamento. Vou diminuir um pouco esse título aqui. Estilo 18. Aqui eu vou colocar 14. Maravilha. E agora nós vamos ajustar o formulário para que ele fique alinhado à direita da área de contato. Para fazer isso é simples, basta você clicar em cima de editar coluna. E essa coluna aqui a gente vai estipular que ela tenha 33% do tamanho da tela. Então basta vir aqui e colocar 33% e pronto. Automaticamente o formulário ele volta para a posição que ele estava. Caso aí não dê certo para você, você vai ajustando aqui a porcentagem até que um se adapte ao outro, ok? Espaçamento aqui embaixo. Vou diminuir, vou colocar 10, ok? Em cima de perguntas frequentes, vou zerar esse espaçamento, beleza? No título aqui não vou alterar e também aqui nesse conteúdo também não vejo necessidade de fazer alteração. E rodapé também não. Então, maravilha. Nosso site para a versão de tablet já está na dimensão correta. A gente não precisa mais mexer. Mão na roda isso, não é? Não é necessário nem mexer em código nem nada, apenas fazer alguns ajustes de configuração em tamanho de fonte e em largura de colunas. Então, nossa versão para tablet já está ok. Agora nós precisamos ajustar para celulares. Então, venho novamente aqui embaixo em modo responsivo e vou escolher essa opção que tem a imagem do celular pequenininho aqui, que é o Mobile. Clico para ativar, o layout se adapta e agora a gente vai correr aqui para ver se tem muitas alterações para serem feitas. Vamos ver. Então, aqui temos o logo, que eu acho que a gente pode diminuir um pouco. O menu, ou o texto do menu, a gente pode centralizar, depois a gente ajusta. Da mesma forma que o layout aqui, nós podemos centralizar. Gente, na maioria das vezes, o layout para celular, o interessante é você colocar centralizado, porque ele acaba não sendo mais em colunas, ele cria apenas uma única coluna. Mas aí fica a critério de cada um. Eu prefiro deixar centralizado, então depois nós vamos fazer esses ajustes. Agora vamos ver mais detalhes aqui. Esse botão ficou grande demais, a gente pode diminuir. Essa foto também ficou grande demais. Fazer os ajustes aqui. Aqui também ficou desconfigurado esse formato de título. Dá para a gente ajustar. Essa caixa também está boa, mas acho que dá para diminuir o tamanho das fotos. Depois a gente mexe. Galeria também está ok, não vai precisar fazer nenhuma alteração. O CTA também está ok, sem precisar fazer ajuste. Aqui precisa ajustar. Na tabela de preço também não vejo necessidade de fazer ajustes. Aqui no contador a gente precisa alterar. Também depoimentos apenas no título. No formulário também ajustar o tamanho dos ícones que estão aparecendo aqui. Perguntas frequentes também ajustar apenas o título. E no rodapé também ajustar o tamanho do logotipo. Então vamos fazer item por item então. Aqui no logo, clico para editar imagem, coloco centralizada, venho em estilo e ajusto a largura. Acho que aqui está ok. No menu, clico aqui em editar texto, coloco centralizar, acho que dá para aumentar um pouquinho mais, clico aqui em tipografia e altero o tamanho. Está muito, que está ok. No espaçamento também vou zerar, o título vou alinhar, deixar centralizado, então venho aqui na questão do título, a alteração é feita em conteúdo, centralizar. Não há necessidade de alterar o tamanho do título, para mim está ok. Na descrição, vou manter o tamanho que está também. Vou apenas centralizar, então clico aqui em editar texto, coloco centralizar. Aqui no botão, clico em editar botão, venho em estilo, tipografia
e ajusto o tamanho da tipografia. Ok, bacana. Aqui, para diminuir o tamanho dessa foto, basta clicar em Editar Imagem, Estilo, e você ajusta a largura até ficar do jeito que você quiser. Acho que aqui está ok. Aqui nesse título, vou diminuir um pouco o tamanho dele. Então, tipografia, colocar 24. Volto em conteúdo, coloco centralizar. Essa divisão também vou deixar centralizada, então clico aqui em editar, divisor. Volto em conteúdo e coloco o alinhamento em centralizar. Os textos também vou centralizar, clico em editar texto. Alinhamento, botão direito, copiar, colar estilo. E ele fica alinhado também. Aqui no título de time especializado, como é um título diferente, a gente precisa fazer outros tipos de ajuste. Então clico aqui em editar, divisor, venho em estilo, texto, tipografia, aqui eu altero o tamanho dele, posso deixar com 20. Aí você pode me dizer, as barrinhas laterais sumiram. Elas sumiram porque o nosso layout aqui está com uma largura diferenciada. E para a gente alterar isso, a gente volta aqui em cima em conteúdo, em largura a gente vai colocar 100%. Pronto, nosso estilo voltou. Dá para até aumentar o tamanho da fonte também. Então, novamente, venho aqui em estilo, texto, tipografia, vou colocar 24. Beleza. Aqui na foto do time, clico aqui em editar caixa, vira em estilo e aqui você altera a largura da foto. Acho que eu vou deixar aqui com 50%. E agora é só copiar o estilo para as outras caixas. Botão direito, copiar. Em qualquer área dentro da caixa, botão direito, colar estilo e assim por diante. Colar estilo, colar estilo. Aqui eu não vou alterar. Esse título aqui é igual ao título anterior, então também vou copiar ele aqui. Botão direito, copiar. Venho aqui nesse outro título, botão direito, colar estilo. Nessa galeria não vou mexer. Aqui está ok. Aqui também esse CTA está ok, não preciso fazer ajuste. Aqui nesse título, a mesma coisa. Volto aqui em cima, copio o título, venho aqui, botão direito, colar estilo. Maravilha. Aqui também não precisa ajustar nada, por esse está ok. Aqui, esse título eu vou diminuir. Venho aqui em estilo, ajustar tipografia, colocar 24 também. Perfeito. E agora vamos editar o contador. Então clico aqui, editar countdown, estilo, cor, tipografia. E aqui nós vamos colocar o valor dos dígitos também em 24. Também vou alterar o tamanho das etiquetas que tem embaixo. Então clico aqui, vou colocar 14. Não, deixa 12. E agora nós vamos editar o tamanho dessas caixas. Então volto aqui em conteúdo, desculpa, em estilo. Espaçamento entre cada uma delas vou diminuir. Acho que dá para deixar assim e tá ok. Temos o ajuste feito em relação ao contador. Aqui no depoimento, a mesma coisa do título aqui em cima. Então venho aqui, esse também é igual ao de cima. Clico aqui com o botão direito, copiar, colo o estilo aqui. Aí você vai notar que não apareceu aqui, né? Pois é, isso aqui é um dos erros que acontecem dentro do Elementor. Infelizmente, essa opção ela só irá aparecer quando você tiver o conteúdo em uma única linha. Quando você tem quebra de linha, as linhas laterais não aparecem. Mas também não é um problema que atrapalhe o seu layout. Então agora eu vou inserir também esse estilo
aqui nesse texto de baixo, em depoimentos, colar estilo. Maravilha. Aqui não vou alterar o tamanho, nem aqui. Aqui vou alterar o tamanho desse contato apenas para que ele fique em uma única linha. Vou deixar centralizado. A linha divisória também vou colocar centralizada. Esse texto também vou deixar centralizado. Aqui os ícones também vou diminuir um pouco o tamanho deles. Então clico aqui em editar, estilo, e aqui você altera o tamanho. Ok? E vou colocar centralizado também. Então venho aqui em conteúdo, alinhamento, centralizar. A mesma coisa eu faço com o botão do WhatsApp. Clico aqui em editar, alinhamento, centralizar. Beleza? Essa área de formulário também não precisa alterar. Perguntas frequentes. Como eu já tenho copiado o estilo, já está salvo na área de trabalho, apenas clico com o botão direito, colar estilo, ele se ajusta. Aqui também não vejo necessidade de fazer alterações. Aqui vou diminuir o tamanho do logotipo do máquina. Clico em editar, mantenho centralizado, venho em estilo e coloco na largura que eu quiser. E maravilha! Temos o nosso site com layout ajustado para plataformas de celulares. Vou salvar aqui o rascunho. Pronto. Viu só, gente, como foi fácil? Então, fazer um site utilizando o Elementor não é difícil. Toma bastante tempo? Toma. Mas vai muito mais de criatividade, do conteúdo que você quer inserir e tempo para você conhecer a ferramenta, para você fazer um site do jeito que você quiser. Principalmente a facilidade que você tem de uso da ferramenta como um todo, além da praticidade de você criar um layout onde você tem facilidade de tornar ele responsível para todas as telas. Agora deixa eu voltar para o nosso formato de desktop para ver se nada foi alterado lá também. Então aqui nosso layout aparentemente se manteve. Acho que só teve alteração aqui no texto, né? Então deixa eu alterar aqui e aumentar um pouco o tamanho dele. Deixar com 20. Salvar. E agora é só confirmar nas outras telas que está ok. E aqui também. Então é isso, gente. Essa foi a aula de deixar o seu layout responsivo para 3 tipos de telas diferentes, para desktop, tablet e celulares.